Ronda da Cidade. Oferecimento Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. E Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando aqui no nosso Ronda da Cidade. Opa, com muita informação a partir de agora, os fatos policiais do estado do Espírito Santo. A partir de agora, as principais notícias também. Você vai acompanhar com a gente aqui no nosso Ronda. Olha só, presta atenção. Uma ação da polícia prendeu o homem, ele acusado de pedofilia, né? Olha só, gente, que coisa. A gente prende um acusado de abusar da sobrinha por muitos anos. Ele vinha cometendo esse crime bárbaro contra uma sobrinha. Daqui a pouco a gente traz essas informações também. Outro detalhe também, um piloto que caiu, inclusive circulando nas redes sociais também. Segundo ele sobreviveu novamente. Tem 2 datas de nascimento. Daqui a pouco ele vai falar com a gente aqui no nosso Ronda também. O aumento da salinização no Rio Cricaré é uma outra preocupação. Olha só, gente. Os moradores de São Mateus já sofreram tanto com a água salgada nas torneiras, vinham sofrendo tantos anos e o problema não é solucionado. E aí há essa preocupação que isso pode voltar a acontecer nos próximos dias. Daqui a pouco a gente traz essas informações também aqui no nosso Ronda da Cidade. E começa hoje, quinta-feira, a festa da Capitela em Nova Venécia. Olha só, e também hoje começa o Empório de Pimenta e Cafés em São Mateus também, na Amélia Borô. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Ronda da Cidade. Pois é, para você que está ligado aqui na nossa TV Foz, eu vou deixar na tela o nosso WhatsApp para você participar sempre. 998025047 está embaixo para você salvar esse número de celular. É o nosso canal interativo. Aqui você pode reclamar, aqui você pode elogiar, você pode fazer o vídeo, encaminhar para a gente nesse WhatsApp. 998025047. E daqui a pouco tem abraço também para algumas pessoas, os que estão nos acompanhando aqui no nosso Ronda da Cidade. Está aí na tela o WhatsApp. Segue a gente lá nas redes sociais também. Por falar nisso, eu quero destacar o nosso site sinoticias.com.br, já está aqui. Presta atenção, as principais notícias do Brasil, em especial do estado do Espírito Santo, na palma da sua mão e de graça. Você não paga nada para ter acesso ao melhor conteúdo jornalístico do estado do Espírito Santo. Está aqui, Senado aprova projeto que protege crianças em redes sociais. A gente vai falar sobre isso também. Júri condena integrantes do PCV por mortes em Vitória. Crime relacionado com pedofilia pode ser inafiançável. A gente vai falar sobre esses casos aqui também. Vocação brasileira para memes ganha exposição. Olha só, preso suspeito de violentar sobrinha no Espírito Santo, mas quase 15 anos praticando o crime. Está aqui no nosso site. E você vai ver também no Ronda da Cidade já aqui comigo. Olha só que coisa. Porto de Capuaba, terá simulado de emergência também na data desta quinta-feira. Olha só que legal, lá em Vila Velha. Muita informação no nosso site. Você acompanha aqui comigo no Ronda, viu? Depois você acessa o site sinoticias.com.br e você vai ficar muito bem informado. É bom lembrar que essas notícias são atualizadas a todo instante. De repente, você está vendo essas manchetes, viu essas manchetes aqui, mais tarde elas vão continuar no site, mas deve ter outro destaque. É só você ficar esperto aqui e ficar sempre antenado no sinoticias.com.br. Vou trazer uma imagem aqui, uma imagem desesperadora de um piloto de parapente. Olha, essa imagem que está circulando no Brasil afora, ele é esse desportista, que é um esporte, ele é um bombeiro do estado do Rio de Janeiro e estava no Espírito Santo fez esse voo aqui, gente, olha. Este voo, ele começa a bater nas rochas, na lateral da rocha ali, um desespero para esse piloto. Um desespero, olha só, gente, olha. Mas eu quero que ele coloque na tela principal, tela cheia, e você vai sentir também, vai ver e sentir este piloto como o desespero dele.
desespero, né? Nossa, chega de arrepiar. Mas ele está vivo, está bem, foi socorrido. Ele foi socorrido pelo Notaé, que é o socorro do Estado do Espírito Santo, da Polícia Militar, dos bombeiros também. Ele foi encaminhado para o hospital, depois foi para o Rio de Janeiro. E passa bem, ele gravou um vídeo. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse momento. Tem 2 datas de nascimento, ele falou, viu? Eu estou sorrindo aqui porque, graças a Deus, ele está bem. Graças a Deus por isso, né? Mas foi um sufoco tremendo. Ainda seguindo com as informações, um acidente na BR-101, você vai ver nas imagens curtas também. Na noite desta quarta-feira, no distrito de Sayonara, já Conceição da Barra, você vê ali, ó, uma picape, um veículo de passeio ali nesse acidente. Não tem muita informação da dinâmica de como aconteceu esse acidente na noite desta quarta-feira, tá? Esse acidente é registrado, repito, na BR-101, em Sayonara, distrito de Conceição da Barra. É possível observar que estão envolvidos uma caminhonete e um carro de passeio. A pancada foi forte. Local também de pouca visibilidade também na BR-101, muitas pessoas por ali. E os condutores, eles foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares, porque haviam ferimentos. A gente, repito, não tem informações também do estado de saúde dos motoristas envolvidos nesse grave acidente e também nem a dinâmica do que aconteceu, mas o registro está feito e o cuidado tem que ser redobrado. Eu trago para você também uma preocupação muito grande das autoridades políticas do município de São Mateus, em especial da comunidade que mais sofre com a salinização do rio Cricaré, o que faz com que a água distribuída pelo SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, não consegue extrair o sal que está nessa água e é distribuída às torneiras das pessoas, uma água salobra, uma água horrível, inclusive é um perigo se alguém ingerir essa água, viu? Ainda mais para quem tem problema de pressão arterial, é um perigo, água salgada literalmente. São Mateus já passou por isso e esse problema pode se repetir e é uma preocupação. A nossa equipe foi conversar com o prefeito de São Mateus, o Marcos Batista, que fala das ações que estão sendo tomadas caso isso aconteça. Em 2015, a população enfrentou meses de escassez quando a água salgada invadiu os sistemas de captação em São Mateus. A memória do sofrimento ainda é viva para muitos moradores. Agora, em 2025, os sinais de alerta voltaram a se acender. Uma reunião na manhã desta quarta-feira, o prefeito Marcos Batista revelou que o nível de salinidade da água atingiu 150 ppm, partícula por milhão, um patamar que aciona o alerta máximo. Infelizmente é uma notícia que não é agradável de fato, porque eu falo assim, pouco mais de 7 meses de mandato. O que a gente fez, recuperando poços artesianos, dando manutenção, a gente aumentou a produtividade, mas não é tudo, porque esse problema da água salgar de novo, a gente já tem conversado com empresas de carro-pipa. A gente queria que isso não acontecesse nesse momento. O governador solidarizou muito, querendo fazer a barragem, mas ela teve inviabilidade técnica pelo terreno ser um solo mole ali, não ter um abastecimento constante de água, mas já sinalizou que vai investir recursos com a gente para subir o ponto de captação da água, mas a gente já está praticamente montando um gabinete de crise, que nos próximos 15 dias a água pode salgar novamente aqui em São Mateus. Essa notícia é uma notícia ruim para a gente. A Prefeitura também articula com o governo estadual uma nova solução definitiva, a mudança do ponto de captação de água. A salinização causada pela maré alta e pela seca no rio Cricaré tem comprometido a atual estrutura. O governador ontem, ele me ligou do gabinete e falou que quer o projeto o mais rápido possível para contemplar, para mandar o convênio para cá, para a gente subir, se é 9 ou 12 quilômetros para cima, fazer um novo ponto de captação, subindo o rio, né? Nós iremos fazer o projeto, entregar para ele, ele vai mandar o recurso para a gente fazer a licitação. Enquanto isso, a população acompanha com preocupação o avanço da água salgada. O medo é que a rotina de baldes, filas e caminhões-pipa volte a fazer parte do cotidiano. Nós recebemos do governo do estado 6 carros-pipas, 0 quilômetro, 4 já chegaram, 2 devem chegar com mais uns 10 dias aí, que são os 2 de maior volume. Mas enquanto isso a gente está renovando toda a frota nossa, estamos cadastrando novos fornecedores, porque a qualquer momento, se precisar, a gente já vai estar com a operação na rua aí. E a gente segue acompanhando essa situação
em São Mateus, e o governo do estado informou o seguinte também, né? Descartou a construção da barragem do Bamburral, os estudos técnicos, porque a construção não daria resultados satisfatórios à população, e está em estudo um novo local para a construção da barragem. Enquanto isso, o projeto mais urgente é a mudança de captação de água do rio Cricaré. Infelizmente, o problema todo que inclusive aconteceu em São Mateus foi que quando teve que cortar o abastecimento, a água estava tão salgada que danificava as bombas, então nem podia fazer a captação e ficaram dias sem água nas torneiras, nem salgada, porque de tão salgada que a água ficou, não podia bombear, porque estouravam as bombas em poucos dias também, e bombas inclusive bombas que não tem aqui no estado do Espírito Santo, vem de outros estados, então havia essa preocupação também, teve que cortar, zerar o abastecimento só pelos poços artesianos, que não deu conta. Enfim, seguindo com as informações aqui no Ronda da Cidade, cresce o debate sobre a adultização infantil nas redes sociais. E esse debate é importante, vamos ver. O termo adultização infantil voltou ao centro do debate nas redes sociais e no Congresso Nacional. A discussão ganhou força após o youtuber Felca denunciar conteúdos de exploração sexual de menores envolvendo o influenciador Ítalo Santos. Segundo especialistas, a adultização acontece quando crianças ou adolescentes são expostos a situações, comportamentos ou linguagens que não condizem com sua idade, sejam em vídeos, roupas ou atitudes. A adultização infantil é quando a criança ela é inserida no mundo adulto antes do tempo. Ela vive situações que não são apropriadas para a fase e para a idade delas. E os impactos são impactos ruins, porque a criança ela fica com consequências psicológicas e emocionais, primeiramente, porque ela deixa de ser criança para viver uma vida que não é dela. Isso passa a se tornar um crime quando essas exposições ultrapassam o limite da simples inadequação e passam a configurar exploração sexual, violação de direitos e abuso infantil. Nós podemos analisar o caso concreto e identificar vários crimes. O crime hoje que mais se fala de fato é a exploração sexual, quando a partir da adultização, pais, conhecidos, responsáveis estão criando conteúdos na internet e monetizando. O que significa isso? Lucrando com esses conteúdos, apesar de saber que esses conteúdos estão sendo consumidos em sua maioria pela rede de pedofilia. Além das implicações legais, a prática pode afetar o desenvolvimento emocional e a autoestima dessas crianças e adolescentes. Enquanto ela está imersiva à tela, ela não está vivendo, ela está deixando de ser criança. E ser criança é a vida real. E aí vai tornando-se pessoas e crianças irritáveis, intolerantes, né? Vários transtornos eclodem antes do tempo, porque tudo é no aqui, no agora, na tela. A criança ela tem controle com o dedinho dela, o que ela quer fazer e o que ela quer ver. Na vida real não é assim. Agora pense, você deixaria o seu filho, menor de idade, viajar de avião sozinho? Certamente não, né? Pois é. Navegar pela internet é a mesma coisa. O fato dele estar dentro do quarto com um celular ou um computador em mãos não é garantia de segurança nenhuma. Pode ser muito pior. O uso da internet por crianças e adolescentes precisa ser monitorado. É que cabe a nós, pais, responsáveis por essas crianças, frear os nossos filhos. Criança não tem que ter vontade de ter rede social. Hoje, até em jogos, a pedofilia está presente. Então, às vezes você acha que o seu filho está dentro do quarto jogando um joguinho inocente de criança e ele pode estar sendo ali vítima de pedofilia. O ideal é que você esteja o mais próximo possível, não dê a tela nem livre demanda e nem que a criança escolha exatamente o que ela vai fazer na tela.
né? Nada que seja online, nada que ela possa interagir com outras supostas crianças, porque eu recebo casos aqui em que a criança foi convidada por uma outra criança que se passava por criança a postar nudes dela e da irmã. Né? E a família só foi descobrir isso tardiamente. E que consequências isso traz para a criança, né? Ela foi enganada e ela mostrou o que é mais íntimo da vida dela. Então é por isso, a gente tem que saber do que acontece. Qualquer pessoa que se deparar com esse tipo de conteúdo nas redes pode realizar a denúncia de forma totalmente anônima no site do Ministério Público. Para frear esses crimes, foi aprovado na Câmara dos Deputados no último dia 20 de agosto o projeto de lei que combate essa adultização nas redes sociais. A proposta estabelece uma série de obrigações, dentre elas a obrigatoriedade das plataformas criarem formas de confirmar a idade dos usuários. Além disso, deverão verificar se o conteúdo acessado pelos menores está sendo supervisionado por seus responsáveis. Agora o documento volta novamente para o Senado e depois segue para a sanção do presidente da República. Então, olha, daqui a pouco no Ronda da Cidade, sobre esse caso, né? Sobre esse caso também da proteção da criança, do adolescente. É um caso triste que aconteceu em Nova Venécia. Um homem acusado foi preso de estar abusando da sobrinha, gente. Por muitos anos, quase 15 anos. Olha só que situação. A gente vai mostrar esse caso depois do intervalo. E também o caso do piloto que pulou de um base jump, que perdeu o controle. Você viu nas imagens no começo do nosso programa, está aqui novamente. Ele perde o controle na hora, enrola por tudo por aqui, ele não consegue desenrolar, viu? E aí acaba batendo aqui na lateral da rocha, ó, muita pancada. Ele passou um susto tremendo, segundo este piloto aqui. Ele tem 2 datas de nascimento, essa aqui é uma delas. A segunda data de nascimento, uma data de nascimento, quando nasceu essa aqui, quando ele reviveu desse grave tombo que ele teve aqui. Mas depois do intervalo comercial, eu trago estas e outras notícias aqui no Ronda da Cidade.